Aldo Silva Arantes, nasci em Anápolis, no estado de Goiás, 20 de dezembro de 1938. Em 68 nós estávamos em Alagoas, foi quando exatamente eu fui preso. Quando nós estávamos lá em Alagoas, eu fui para o Maranhão, a gente tinha um trabalho lá no Maranhão e um líder camponês foi baleado lá, perdeu a perna, Manuel Conceição. Ele perdeu a perna, e aí eu fui lá tal, e quando eu volto, quer dizer, não tinha ônibus para o local que a gente morava era Pariconha, distrito de um município Água Branca, que era uma região ali que no passado o Lampião atuava ali, região do Alto Sertão de Alagoas. E, então a gente chegava num determinado local lá, de ônibus, aí tinha uma caminhonete que ia para a sede do município e no entroncamento onde ia para o nosso distrito lá, que era Pariconha, a gente se ia a pé. E eu vinha vindo a pé quando passa um jipe por mim. Ele passa e depois para e volta. Era o padre. Um padre conservador. Não era um padre progressista, era um padre conservador. Mas ele resolveu ter uma atitude solidária conosco. A barra pesou. Ele disse, olha, o senhor Roberto, meu nome frio era Roberto. O senhor é o senhor Roberto? Sou assim. Olha, sua esposa e seus filhos foram presos. Então prenderam a Dodora, os meninos e uma outra pessoa que tinha lá, que era amiga nossa, estava lá também com a filha, né? Então foi preso todo mundo. Eu disse, padre, o problema é o seguinte, eu não tenho dinheiro nenhum. O senhor podia me dar algum dinheiro para me pegar um ônibus e tal. Ele me deu lá um dinheiro que eu não sei quanto que é. Mas aí eu resolvi ir lá para ver como é que estava a Dodora. E aí foi o meu erro. Porque aí eu cheguei, aí fui na casa de um trabalhador rural lá, e todo mundo intimidado. Aí fiquei na casa de um outro trabalhador rural uns 2 dias. E aí tentando convencer os trabalhadores dele emprestar um animal para me levar. Ele tinha uns burrinhos, ele disse não, que não podia não, porque senão ia ser identificado os burros dele, que não sei o quê. Aí eu estava lá praticamente sozinho, né? Aí resolvi ir lá para ver como é que estava a Dodora. Só que eles tinham olheiro lá, e o pessoal vizinho percebeu e avisou a polícia. E quando eu fui saindo, eles me prenderam. Aí fiquei preso, quer dizer, durante um bom tempo. Lá pelas tantas, nós tivemos exatamente uma audiência em Recife. Nessa audiência de Recife, os meninos, porque na prisão eles ficavam presos com a mãe o tempo todo. Saía para tomar um banho de sol 1 hora, uma região aí ao lado da Policlínica, que eu ficava no presídio lá de Maceió, e eles ficavam numa policlínica, que era a policlínica da Polícia Militar, mas trancado o tempo todo. Então saía, ficava 1 hora para tomar banho de sol. Então, na hora que chegamos lá, o espaço da auditoria era muito grande, e eles começaram a derrubar a cadeira. E corria para lá, o André Priscila e os 3. E aí eu combinei com a Dodora, vamos deixa eles fazer confusão, porque chama atenção. Aí chega um militar, acho que era major, do Conselho de Justiça, e disse, o que essas crianças estão fazendo aqui? Aí um rapaz que era lá, fazia parte lá, era secretário e tal, que estava simpático a gente, disse, não, essas crianças estão presas. Mas como presas? Estão com os pais. Aí o cara ficou. Aí na hora lá da sessão, aí tem um depoimento, aí tem um depoimento do oficial lá da Polícia Militar de Alagoas que nos prendeu. Aí ele, depoimento, prendemos o senhor Roberto, prendemos o senhor Echeverria, era outro companheiro que estava comigo, que era o Gilberto Franco, que por sinal era de Goiás também, mas tinha um nome frio lá. E aí prendemos e tal. Tá bom, mas vocês prenderam, eles estavam lá. Mas por que vocês prenderam a mulher deles? Aí disse, não, porque lá em Alagoas a gente tem um método que quando não encontra os maridos, a gente prende a mulher.
A hora que ele falou isso, a nossa advogada, que era ótima, senhor presidente, eu solicito ao senhor que solte imediatamente essas mulheres. Bom, nessas alturas, ninguém falou nas crianças, porque essa era uma repercussão brutal internacional. 2 crianças presas, 3 crianças presas, fazia de conta que as crianças não estavam ali. Entende? E aí a advogada pediu exatamente que fosse soltas as mulheres, de imediato o juiz concedeu a libertação delas. De Recife eu volto para São Paulo, quando aí há o problema da queda da Lapa. Eu era membro da direção nacional do PCdoB, e aí há a queda da Lapa. A queda da Lapa, eles assassinam 3 companheiros, um na tortura, que é o Drummond, e assassinam 2 outros companheiros lá na casa, entende? Que era exatamente 2 companheiros da direção nacional, entende? Foram assassinados lá na casa, Pedro Pomar e o Ângelo Arroio. E o Drummond, que é assassinado na tortura. E nós somos presos e violentamente torturados, entende? E a tortura se dava, nós ficamos no DOI, nós ficamos no DOPS. Na época o Fleury era o dirigente do DOPS e éramos torturados no DOPS e no DOI-CODE. No DOPS e no DOI-CODE. Tortura violenta. E todos os métodos de tortura, né? A geladeira, né? Pau de arara, choque elétrico, enfim, todo esse absurdo, essa covardia que se pratica contra uma pessoa indefesa. Quer dizer, na verdade, característica do fascismo, da extrema-direita, utilizar a violência contra o quê? Opinião, né? Contra opiniões diferentes. E o fato é que foi um período difícil. Nesse livro eu falo exatamente conto um pouco essas particularidades. Bom, e o fato é que eu tinha como advogado o Luiz Eduardo Greenhalgh. E o Luiz Eduardo consegue exatamente uma visita da minha mãe. Então eu sou visitado pela minha mãe. E ela vê, eu estava com hematomas, com marcas da tortura e tal, e é claro, muito fragilizado, porque tortura barra pesada. O DOI-CODE deve ter sido... DOI-CODE não, era o DOPS, porque a gente ficava no DOPS, ia para o DOI-CODE e voltava. Eu acho que a gente deve ter ficado lá um mês por aí. Depois a gente foi para o presídio Tiradentes, não, o Hipódromo, ficamos lá talvez uns 2 meses, ficamos pouco tempo. Em seguida já fomos para o Barro Branco, onde aí eu fiquei, fiquei preso nesse período, somando tudo, 2 anos e 8 meses. Um dado que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, é que depois que eu já era deputado, eu fui visitar o cardeal, Dom Paulo. E, Dom Paulo, eu vim aqui porque eu quero agradecer a atitude que o senhor teve, foi uma atitude extremamente importante. Ele disse, não, eu estava cumprindo o meu papel. E queria contar para você algo que eu não contei até hoje para ninguém. Quando sua mãe me procurou contando as torturas que você estava sofrendo, você e seus amigos, estavam presos comigo, outros companheiros, o Haroldo Lima, que também foi deputado federal comigo, era do meu partido também, o PCdoB, Elza Monerá, que era outra companheira também, o Vladimir, entende? Mas enfim, fomos todos presos, tal, torturados, e Dom Paulo então dizendo que quando minha mãe procurou, que ele exatamente resolveu entrar em contato com o comandante do 2º Exército. Né? E que o comandante do 2º Exército, nessa época era o Dilermano Monteiro, porque o comandante anterior foi afastado pelo Geisel, exatamente pela morte do fiel filho. Né? E, enfim, aí o que ocorre é que ele tem uma conversa com o general Dilermano, e o general Dilermano esteve lá com ele e jurou perante
o Cristo que estava lá, que não haveria prisão de preso, não havia tortura de preso político enquanto ele fosse comandante do Exército. E que as portas do DOI-CODE estariam abertas para o Dom Fernando, o representante dele, Dom Paulo Evaristo Arnes, visitarem. Bom, quando eu sou torturado, então, ele me contando isso, quando eu sou torturado, ele entra em contato com o comando do 2º Exército, porque veio ao Brasil a Comissão Internacional de Juristas Católicos, porque a prisão nossa teve uma repercussão muito grande no exterior, principalmente na França, em Portugal, criaram comitês de apoio, solidariedade, quer dizer, aos presos políticos aqui no Brasil. Então veio a Comissão Internacional de Juristas Católicos, e ele então entrou em contato para que eles pudessem visitar. E simplesmente o DOI-CODE não permitiu a visita, porque nós estávamos sendo torturados, tinha marca de tortura. Bom, aí passa-se alguns meses, vem o 31 de março. E o Dilermano começa a telefonar para o Dom Paulo, isso tudo o Dom Paulo contando para mim. Começa a telefonar para o Dom Paulo para saber dele se ele se dispunha a celebrar a missa do dia 31, que era a missa do golpe militar. Ele não se dispõe, uma, duas vezes, aí lá pelas tantas o general Dilermano resolve fazer a visita pessoal ao cardeal. Cardeal, é muito importante, o senhor sabe, minha situação no 2º Exército, a situação delicada, tudo que aconteceu, então o senhor celebrar a missa vai ser muito importante. Ele disse para o cardeal, e aí é a coisa que ele disse que nunca tinha dito para ninguém. Ele disse, general, é o seguinte, vamos inverter os papéis. O senhor é o cardeal e eu sou o general. E exatamente, quer dizer, eu sabendo que houve tortura, o senhor como cardeal, sabendo que houve tortura, diante da solicitação do general, o senhor celebraria a missa? Ele abaixou a cabeça e disse, não. Ou seja, ele confirmou para o cardeal, porque o cardeal disse, eu quero assim como o senhor jurou aqui perante Cristo, agora perante Cristo eu quero que o senhor me responda isso. Diz que ele baixou a cabeça e disse que não celebraria, ou seja, ele confirmou perante o cardeal que havia tortura. O que o cardeal sabia, ele queria apenas a confirmação. Então foi, digamos assim, algo marcante, quer dizer, essa atitude do cardeal, uma atitude muito corajosa, tanto assim que nas torturas, quer dizer, era impressionante os torturadores xingando o cardeal, porque ele vinha a público defender exatamente os direitos humanos, os torturos, os assassinatos, e, é claro, os militares tinham raiva dele. Enfim, essa passagem é uma passagem muito marcante. Eu me envolvi de tal maneira na atividade política que eu praticamente só vi atividade política. É impressionante. Quer dizer, então eu não tinha nenhuma atividade artística. Na verdade, o que ocorre é que no presídio, e aí concretamente no presídio Barro Branco, nós tínhamos porque você está no presídio, você tem que encontrar formas de sobreviver. Então a gente encontrava coisas diferenciadas. Então, por exemplo, nós fazíamos esporte, já jogava futebol, porque o presídio, a partir de um determinado momento, também já estava nesse período de abertura lenta e gradual, então a gente não ficava trancado o dia todo, quer dizer, as portas das celas ficavam abertas e a gente girava, então de noite é que eles fechavam. E aí, durante o dia, a gente jogava futebol, fazia exercício, era uma coisa que a gente fazia. Outra coisa, nós tínhamos uma biblioteca lá. Essa biblioteca, inclusive, tinha livros marxistas, porque foi interessante, ela veio do presídio Tiradentes, e o pessoal lá botava capa, quer dizer, falsa nos livros marxistas. Então, tanto que depois da anistia, o pessoal fez uma venda eu mesmo tenho alguns livros com a capa exatamente diferente. Então, nós tínhamos ali uma biblioteca que a gente podia estudar. Nós fazíamos curso, então tinha curso de inglês, curso de marxismo, a gente fazia cursos lá. Bom, simultaneamente, no caso concreto, eu e Haroldo escrevemos um livro. Então, eu tenho um livro que chama O de AP ao PCdoB, que é um livro sobre a história de AP e nosso ingresso no PCdoB.
Então, um livro escrito na prisão. Tanto que esse livro ele foi retirado de lá pela Dodora, entende? Ela tirou escondido tal, e esse livro. E a questão do trabalho manual. Então, tinha alguns companheiros que faziam pintura, outros companheiros faziam pirogravura. Eu, concretamente, fiz pirogravura. Digamos assim, a manifestação que mais me sensibilizou. A pirogravura era feita em madeira, com pirógrafo, uma ponta quente que você ia queimando. Você tinha um modelo, entende? E a partir daquele modelo você fazia o trabalho. Era algo importante, porque na verdade era um momento, digamos assim, de concentração, um momento de você esquecer as preocupações e de produzir alguma coisa. É claro que ali essa produção, digamos, minha, por exemplo, é a produção que eu fiz para dar de presente para minha mãe, para os meus amigos, enfim. É isso. Eram motivos sociais, que tinha a ver com a minha concepção política. Então, por exemplo, eu tenho um que é muito interessante, que eu, na verdade, botei uma pirogravura, eu botei na capa do meu livro, um livro de memórias, chama Alma em Fogo. Alma em Fogo é uma frase do Goethe, entende? Em que ele, numa discussão com Mefistófeles, ele fala que as pessoas, digamos assim, para convencer os demais tem que ter a alma em fogo. Eu, nesse livro, exatamente falo que um pouco da minha característica é essa. Eu tenho um pouco da alma em fogo, um pouco a minha característica. Então, esse livro é interessante. E na capa do livro, então, eu botei uma pirogravura que é exatamente uma pessoa com o punho erguido, que é significativo de luta. Tem outras pinturas também muito interessantes. Por exemplo, tem uma pintura que a Priscila está com a Priscila hoje, que é uma pessoa, uma mulher com uma criança, quer dizer, e uma escada, exatamente, e eu coloco, e tudo escuro, eu coloco no verso dedicando para minha mãe e dizendo que exatamente esperamos o fim do túnel da liberdade e da democracia. Tem outra pirogravura, que é exatamente essa, é uma das mais interessantes. Priscila está me cobrando, inclusive eu não sei onde é que está, que é uma gravura de um quadro do Portinari, entende? Aquele, como é que chama o quadro? Vidas Secas, como é que é o nome daquele? É um quadro Portinari, muito bonito, é uma das obras mais interessantes. Esse quadro é muito interessante, também está no livro, e nele, no verso, tem a assinatura de todos os presos políticos. Então, tem também o outro que está na exposição, que é um trabalhador rural, entende? Trabalhando em várias posições assim, caindo da testa dele o suor que vai também estar fazendo germinar a planta. Então, na verdade, você vê que, na realidade, são pirogravuras que têm um sentido social. Não me lembro, provavelmente sim. Entende? O material, basicamente, é o pirógrafo, que a gente já tinha lá, e a madeira. Nós tínhamos uma oficina, e na oficina cada um fazia o seu trabalho, né? A oficina ficava até muito interessante, porque lá no presídio, num determinado momento, nós fizemos a greve de fome. Greve de fome de 12 dias. Não é? A greve de fome é interessante, porque você tem muita fome no começo e lá pelas tantas passa a fome. A fome passa. Mas aí você vai ficando debilitado. Né? E aí, em função da greve de fome, nós conseguimos exatamente que fosse abertas as janelas, que a gente não conseguia ver fora. Então conseguimos abrir. E tinha uma janela lá na oficina, que era um andar de cima, assim. E eu me lembro uma coisa que me marcou muito. Tinha um preso lá, que ele já estava preso, acho que 8 ou 10 anos. Ele chegou lá, ele ficou emocionado, porque ele viu, quer dizer, as lâmpadas. Ele disse, isso parece um colar. O cara ficou encantado, porque há 10 anos ele não via aquilo. Olha que vê como é que são certas coisas simples para uma pessoa que está na liberdade e o que isso significa para uma pessoa que ficou 10 anos sem ver aquela história. Muito interessante.
Comentava, já te comentava. Eu conheci o Alípio fora, porque ele era muito amigo da Dodora. E eu também estabeleci uma relação de amizade pouco antes do falecimento dele. Eu estive na casa dele e estive lá no estúdio dele, vi os trabalhos dele. Então a gente estabeleceu uma relação de amizade. A amizade mais sólida, assim, era da Dodora, que era muito amiga da Rita também. A Rita, na verdade, eu já conhecia antes, porque ela foi de Ação Popular também. Ela e o ex-marido dela foram de Ação Popular. Então eu já conhecia a Rita muito antes. O Alípio eu conheci depois, mas estabeleci uma relação com ele, um intelectual, pessoa artista, pessoa admirável. Na verdade, foi a Dodora que emprestou as pirogravuras que ela tinha para o Alípio. Não foi nem eu, foi a Dodora, porque ela tinha. Eu não me lembro se ela me pediu, aí esse mecanismo, sei que foi através da Dodora. Ela entregou as pirogravuras para o Alípio. Não, porque na verdade é aquilo que eu te falei, nesse período já tinha uma situação que dentro do presídio já tinha sido torturado e tal. Então, nesse período, inclusive, nós, por exemplo, já éramos muito visitados. Final de semana iam artistas, iam políticos. Fernando Henrique Cardoso nos visitou na prisão. O senador Teotônio Vilela esteve lá conosco. Aliás, a visita do senador Teotônio foi marcante, porque ele era o presidente da comissão de anistia e resolveu visitar todos os presídios. E começou aqui em São Paulo, no Barro Branco. E fez uma reunião conosco lá dentro, e cada um de nós fez um depoimento das torturas que sofreram, dos casos de assassinato que a gente tinha conhecimento. E a imprensa estava lá fora. E aí, de noite, a gente foi ver o noticiário da Globo, e a Globo então chega e pergunta: senador, o que o senhor achou dos terroristas aí dentro? Ele disse: eu não vi aqui terroristas, eu vi jovens lutadores pela democracia e pela liberdade. Ao vivo, não tinha jeito nem dos caras tirarem. Então foi muito marcante. Agora, além disso, várias atrizes, vários atores, vários artistas nos visitaram, vários políticos, intelectuais. Eu lembro o Ottaviani, esteve lá, inclusive me presenteou com um livro muito interessante que eu tenho até hoje. Então, já naquele momento já havia essa situação. Então, dentro do presídio, a gente tinha o passarinho livre dentro da gaiola. Agora aquele cartaz, ele é exatamente de uma manifestação de Portugal, porque lá em Portugal criou-se um comitê de defesa dos presos políticos, eles fizeram aquele cartaz. Aliás, teve uma repercussão grande essa nossa prisão, como eu falei, na França, lá na França também, os intelectuais de renome nacional, internacional, fizeram um manifesto denunciando as torturas. Eu, por exemplo, fui interessante, porque quando eu estava preso, eu recebi, como eu era advogado, lá pelas tantas, a Anistia Internacional me escolheu como o político do ano. Não sei por que cargas d'água, mas escolheram. Eu recebi carta do mundo inteiro, eu tenho isso guardado. Impressionante, carta do mundo inteiro. Tem muita carta da Inglaterra, muita carta dos Estados Unidos, Portugal, da Espanha, do mundo inteiro. Cartas que eu recebi. Entende? E aí, lá pelas tantas, os advogados também começaram a mandar carta. Então, eu recebi carta de escritório de advocacia do mundo inteiro. Então, tem tudo isso. Aliás, eu faço referência no livro, inclusive mostro algumas cartas. Por exemplo, também tem cartas de criança. No livro eu mostro umas cartas de criança bonito, com o desenho das crianças, solidarizando com a prisão. Não, que eu saiba, não. Não. Normalmente não. Aqui em geral, dava para parente, amigo, pessoa que ia visitar a gente. Também, porque lá, na verdade, diferenciava. Tinha alguns que faziam trabalho com couro, tinha outros que faziam pintura, tinha outros que faziam pirogravura no couro, tinha outros que faziam pirogravura na madeira. Eu e o Haroldo Lima, nós fazíamos pirogravura na madeira. A escolha era de cada um. Por isso é que eu digo que a vida foi uma vida complexa, cheia de altos e baixos,
mas hoje eu procuro enxergar mais os altos, mais as vitórias e procuro exatamente projetar para o futuro.